Boa noite, amigas e amigos de Terra Sem Males. Estamos iniciando mais um Terra Sem Males ao vivo com os nossos colunistas e o convidado de hoje é o nosso amigo, companheiro João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST. O João Paulo vai falar com a gente um pouco hoje sobre a questão da reforma agrária popular, mas também vamos abordar a conjuntura atual, aí, principalmente a polêmica aí do dia, ok? Eu já vou de início chamando então o Fernando e a Teia para a saudação inicial. Fernando, Teia, sejam bem-vindos. Oi. Boa noite. Fernando, tudo bem? Tudo, gente, pessoal de casa, boa noite, Teia, boa noite, Joca, boa noite, João Paulo, boa noite. Um dia confuso para todos nós, vamos conversar um pouco sobre reforma agrária, que é essencial para o desenvolvimento do nosso país, e um pouquinho sobre essa loucura que virou esse hospício a céu aberto que virou o Brasil aí. Vamos nessa que vai ser interessante. Boa noite, Joca. Boa noite, Fernando. Já está aí nos esperando, vai entrar em cena aí o João Paulo, né, do MST, da Direção Nacional do MST. O Joca vai comentar aí com a gente por que nós estamos aí todos identificados, vestidos com a roupa do MST, com o símbolo do MST. Fazer isso, porque numa forma de agradecimento, e eu quero lembrar só, destacar aqui 4 mulheres que para mim representam a luta do MST, né? A Josi Gross-Klaus e a Bruna Zimpel, lá do Sudoeste, do MST do Sudoeste do Paraná, a Adriana Oliveira, aqui da nossa sede do MST em Curitiba, e a Ednúbia Guise, que assim como a gente, né, Joca, é profissional da comunicação social, é jornalista, e é quem abastece a sociedade com as informações das ações do MST. Então, só queria fazer uma saudação em nome dessas mulheres, bravas mulheres que estão nos assistindo aí, e que vão acompanhar esse debate hoje. Obrigado, Fernando. Obrigado, Teia. Já vou trazer aqui de imediato o João Paulo. Seja bem-vindo, João Paulo. É um enorme prazer estar contigo nessa noite. Como a Teia falou, nós estamos todos aqui de bonés, camiseta, com bandeiras, né, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, porque o Terra Sem Males acredita nessa luta, acredita nessa companheirada que está pelo Brasil todo, e acreditamos que a luta pela reforma agrária ela não é uma luta exclusivamente dos campesinos, é uma luta de todos nós, e nós estamos à disposição sempre nessa luta, nas peleias aí Brasil afora. Um agradecimento, né, Joca? Um agradecimento especial aí pela ação que nesse momento da pandemia o MST está fazendo aí nacionalmente, são 1.200 toneladas de alimento e mais de 50 mil marmitas distribuídas em todo o país, né, com ações em todos os estados. Aqui no Paraná, a gente já alcançou 100 toneladas de alimentos arrecadados aí junto às famílias das comunidades da reforma agrária, que chegam até a população que mais precisa nas periferias da cidade, nos hospitais, asilos e nas comunidades indígenas de quilombola. É uma forma de agradecer, mostrar nossa gratidão também a esse trabalho que vocês fazem, tá, João Paulo? Muito Exatamente. bem. Muito boa noite a quem está nos acompanhando. Que alegria estar participando do Terra Sem Males. Um prazer grande. Joca, Fernando, Teia. Eu que sou um paranaense, nascido na cidade de Nova Londrina, lá no Noroeste, quase perto do norte, ali já é Noroeste na divisa, e me criei no Pontal do Paranapanema, mas sou paranaense. Dizer da alegria de estar com vocês aqui nesse debate. Eu sou João Paulo, sou da Coordenação do Movimento, e estou muito feliz de estar nesse debate aqui, viu, Joca? Vamos que vamos hoje discutir vários temas aqui com esses colunistas do Terra Sem Males. Felizes estamos nós com tamanha honra, né, e atenção, né, do MST e da sua pessoa e pelo seu carinho. Quando eu contactei com o João Paulo, e expliquei para ele o convite, a primeira coisa que o João Paulo me respondeu foi top, né? Foi o primeiro de bate-pronto, assim, e é um carinho enorme, e a gente tem uma honra enorme de estar aqui contigo hoje à noite. João Paulo, todos nós temos um pouco de uma noção do que é a reforma agrária em si. Porém, o MST tem um termo específico, que é a reforma agrária popular. Como que é essa reforma agrária popular? Olha, eu acabei de participar de um debate ao vivo agora, porque me proibiram de falar em live, viu? Sem Terra diz, não é para falar nessa tal de live, é ao vivo. Então, eu participei de um ao vivo agora com o pessoal da CONAC, Joca, que está completando 24 anos de Constituição.
que é do povo quilombola, que é talvez a luta mais antiga que nós temos no Brasil, que é dos indígenas quilombola. E justamente era essa questão que estava lá. Como é que é a reforma agrária popular nesse próximo período? O que eu tento explicar para as pessoas? Nós vivemos numa conjuntura que é onde nós temos um país com a maior concentração de terra e renda do mundo. Quando eu falo a maior concentração, não é um chavão. Eu estou falando de 46% das terras brasileiras que está na mão de 1%. Para quem não conhece muito bem números, traduzindo para vocês, nós temos hoje no país, o Brasil tem 800 milhões de hectares de terra. Deste total, 400 milhões são considerados terras agricultáveis. Desse total de 400 milhões, nós só produzimos em 150 milhões de hectares. Ou seja, tem 250 milhões de hectares de terra improdutiva na mão do latifúndio, na mão das grandes empresas do agronegócio e das grandes empresas internacionais. E o que é mais grave, para quem está nos acompanhando, que esses mesmos latifúndios queria e quer editar um projeto de lei, que era a antiga medida provisória 910, que é passar mais 57 milhões de hectares para o grande latifúndio. E diante desse contexto, de uma concentração absurda de terra, é que o MST vem com o debate da questão da reforma agrária. E a reforma agrária, para nós, para ser muito simplista, é uma combinação de 3 grandes fatores. Primeiro, nós queremos uma democratização das terras no Brasil. Nós queremos que faça no Brasil como fez com o Japão, com a Alemanha, com os Estados Unidos, ou como fez em Cuba, na Rússia, como fez em todos os países desenvolvidos. Democratizar a terra. Terra para quem nela trabalha, terra para produzir comida para o povo brasileiro. O segundo pilar nosso da nossa proposta de reforma agrária é que ela seja para produzir comida. E, como diria Bela Gil, comida de verdade. E comida de verdade, hoje, no conceito nosso, é uma combinação de agrofloresta, combinado com orgânico e a agroecologia, essa combinação de um novo jeito de lidar com a agricultura brasileira. Na nossa opinião, nós precisamos ter agroindústria para que os nossos produtos sejam industrializados em cooperativas, que tenha condições de sair lá do interior e chegar nos grandes centros urbanos. E a nossa reforma agrária, nós queremos que tenha uma nova matriz tecnológica, sem essa quantidade de venenos e indústria química que tem no país. Essa é o que nós defendemos com a nova projeto de desenvolvimento para o campo. E, por último, a nossa proposta de reforma agrária, ela chama popular, tem que ter gente. É diferente do agronegócio, que não tem gente. E para que tenha gente no campo, nós queremos uma combinação. Primeiro, que tenha garantia de um conjunto de políticas públicas. Dentre elas, a mais essencial, que é a política de educação em todos os níveis. Desde a alfabetização de jovens adultos, escola para os anos iniciais, escola integral, escola técnica e, acima de tudo, ter os cursos de formação de nível superior para garantir que a nossa juventude continue no campo. Também para garantir que esse nosso campo seja um bom lugar de se viver, tem que ter energia elétrica, tem que ter um conjunto de aparelhos de cultura para não só ter acesso, mas à produção de cultura. E o essencial nos dias de hoje tem que ter Wi-Fi, tem que ter internet. Isso é condição para que o nosso povo fique no campo. Reforma agrária popular é uma combinação de democratização das terras, desenvolvimento sustentável dentro de uma perspectiva de produção de comida saudável, comida de verdade e um lugar bom de se viver. E um lugar bom de se viver tem que ter gente, tem que ter criança, tem que ter os mais velhos, tem que ter os mais jovens, tem que ter um respeito a essa convivência. E, claro, integrado aos municípios do interior. Então, um pouco isso, e é nesse momento que o nosso movimento está fazendo esse debate com toda a população, fazendo esse debate com o conjunto da nossa militância, de nós discutir a reforma agrária, que eu acho que vai ser um debate não só aqui no Brasil, mas como em todo o mundo. Quero terminar essa minha parte introdutória, dizer que o nosso movimento, Téia, Fernando e Joca, estamos na seguinte linha. Primeiro, nós estamos defendendo por esse momento que nós estamos chamando de isolamento ou distanciamento social, mas produtivo. E o produtivo nosso não é produtivismo. O produtivo é no sentido de nós produzir cultura, produzir conhecimento, produzir comida nesses tempos de pandemia. E possivelmente algumas áreas nossas, na próxima semana, nós vamos decretar que todo mundo, de fato, fique em casa. É importantíssimo que nós não corremos o risco de ter uma crise que possa levar militantes nossos, da nossa base, ser consumido por esse vírus. Então, o isolamento produtivo é essencial neste momento da conjuntura. A segunda frente de trabalho nosso é
o debate da produção de comida. E, nesse sentido, nós estamos numa luta grande pela reivindicação de crédito. Nós queremos 2 tipos de crédito, é importante quem nos acompanha para saber. O primeiro é que o Estado cria mecanismos para comprar a nossa comida. Nós já temos comida produzida em todos os assentamentos que poderia ser destinada para a merenda escolar, que possa ser entregue nas casas das crianças, que possa ser através do PENAI, que possa ser adquirida através do PA, Programa de Aquisição de Alimentos, para levar para os hospitais, levar para as comunidades mais carentes desse país todo. E nós queremos um crédito, que é o PRONAF, para a produção de comida. Nós temos condições de plantar, no mínimo, 10 milhões de hectares de terra em todo o Brasil. Para isso tem que ter crédito. Nós queremos que o Natal seja sem fome de verdade. E para isso, quem é que vai produzir comida? É justamente as nossas áreas. Para quem está nos acompanhando e não sabe, nós tínhamos uma empresa no Brasil chamada Conab, foi completamente destruída pelo agronegócio e por esse governo Bolsonaro, e era a empresa que podia cuidar da gestão da produção de comida nesse país. Não existe. Ela está sucateada. E aonde está a comida, então? A comida está com as empresas do agronegócio, a comida que existe no Brasil está nas empresas de supermercado, basicamente 5, e as comidas no Brasil está na agricultura familiar, nos assentamentos da reforma agrária. Nós temos condições de garantir que 70% do produto que chega na sua casa seja produzido pela reforma agrária e pela agricultura familiar. Para isso, precisa ter crédito, porque nós temos terra e temos mão de obra. Não temos crédito. Então, esse é o segundo eixo da política do MST nesse tempo de coronavírus. O terceiro eixo nosso é o nosso debate, a luta pela solidariedade. E a solidariedade nossa é dividir o que nós temos. O que nós temos? Além de amor, de afeto e carinho e muita vontade de fazer luta, nós temos comida. E nesse sentido que nós já chegamos, Teia, a mais de 1.500 toneladas de comida, já não é mais 1.200 que foram distribuídas nos últimos 20 dias. Para quem não sabe muito a quantidade disso, vocês imaginam que um caminhão grande carrega 10 toneladas. Eu estou falando de 1.500 toneladas de comida que foi distribuída no país todo como parte da solidariedade do MST. Eu gosto de provocar os bolsominions quando estão nos acompanhando e pergunto para eles: vocês viram o agronegócio doar algum tipo de produto? Não. Por quê? Porque eles não têm. Eles só têm ração, eles só têm comida para exportação, eles não têm comida para abastecer o mercado nacional. Por isso que eles distribuem. Vocês viram algum caminhão de carne sendo distribuído em algum lugar do país? Alguma soja sendo distribuída? Não. Então o agronegócio não fez nenhum tipo de política de solidariedade nesse momento de pandemia no país. Quarta frente nossa de batalha é a luta contra a violência do latifúndio, a violência dos governos que insistem em querer fazer o despejo do nosso povo e a violência doméstica. Em especial, o tema da violência contra as nossas crianças que não estão indo nas escolas e a violência contra as mulheres, que num momento como esse tem que ficar em casa e tem que arcar com esses maridos abusivos. O número de feminicídio cresceu muito na sociedade e nós não queremos que esse seja uma marca da quarentena produtiva nos assentamentos e na agricultura familiar. Última questão, e é o debate que nós vamos fazer agora com vocês, o Fora Bolsonaro. O Fora Bolsonaro, na nossa avaliação, além de ser uma bandeira de agitação e propaganda, uma bandeira política, é um fato concreto. Ou nós tiramos esse Bolsonaro, ou ele vai tirar o Brasil de ser um país que respeite seu povo. Nós não podemos permitir que um genocida como esse continue à frente do país. Qual é o problema? Para tirar o Bolsonaro, nós temos que aumentar o que nós chamamos na esquerda de correlação de força. Em resumo, nós temos que ter mais gente querendo fora Bolsonaro para que os pedidos de impeachment possam cumprir uma função social e ajudar na nossa briga. Pronto, falei demais, gente. Quero ouvir os nossos debatedores e conversar com vocês sobre essa conjuntura política. João Paulo, muito obrigado por essa explicação, né? A reforma agrária enfim, ela é realmente ampla, né? A gente tem essa certeza de que essa luta é de todos nós, né? Fernando, você quer começar? Espera aí, Fernando. Libera o som, Fernando. Aí. Pode sim. Deu? Ok, vai lá. Ah, tá. Não, tinha algumas perguntas em relação ao que o João Paulo falou. Achei interessante a questão do isolamento produtivo. Queria entender um pouquinho melhor o que exatamente isso significa, qual é a diferença em relação ao isolamento social que a gente está fazendo na cidade, qual é a diferença para esse isolamento no campo, como vocês estão
estão propondo. E uma pergunta, uma outra pergunta sobre a questão, como é que o monitoramento que o MST está fazendo dos casos. Já houveram casos da Covid dentro dos assentamentos, dos acampamentos? Não houveram? Vocês estão fazendo um controle sobre isso? Como é que está funcionando? E aí, depois a gente volta para conversar sobre a conjuntura, que eu também estou me coçando aqui para falar sobre isso. O Fernando e os demais companheiros, o que nós estamos chamando de isolamento produtivo? O nosso isolamento, todo mundo está com os seus em casa trabalhando de alguma forma, mas o nosso tem uma intencionalidade maior agora, que é produzir comida. Ou seja, nós não podemos produzir comida no ritmo que nós estávamos tendo. Nós temos uma urgência, que é produzir comida para abastecer o mercado em tempos de uma pandemia como essa. Nós corremos o risco de ter um desabastecimento do conjunto da sociedade brasileira. Então, é uma obrigação que todo militante do MST, todo assentado, tem que ter um hortifruti, tem que ter uma horta, tem que ter galinha, tem que ter comida sendo produzida em grande quantidade para resolver um problema de uma crise. Nós estamos numa guerra. E isso tem que ser uma referência para que o nosso povo possa levar em consideração isso. Mas mais do que isso, Fernando, o produtivo aqui não é só a ideia de produzir comida. Nós também temos que aproveitar esse período para elevar o nível de consciência do nosso povo. Nós temos que estudar, que não é uma coisa simples fazer isso por internet. Nós temos que dialogar com a nossa base, por isso que a produção aqui é de conhecimento e distribuição desse conhecimento. Nós temos que dialogar com a sociedade. Então, todo militante nosso tem que ser um propagandista através das redes sociais. Então, eu acho que aumentou a nossa carga de trabalho, que estava em 8 horas, para pelo menos 12 horas. E isso é o que eu estou chamando de produtivo. É nós aproveitar este momento deste lockdown camponês, podemos chamar assim, para garantir que a nossa turma possa produzir música, cultura, possa elevar a produção para que a nossa cabeça fique boa, o nosso corpo fique bom, mas, acima de tudo, para que nos próximos dias nós tenhamos fruto desse esforço de produção, a distribuição da nossa alimentação para o povo brasileiro. Então, esse é o esforço que nós estamos pedindo para o nosso povo. O segundo componente, você chamou bem a atenção, eu quero dizer que os números ainda são baixos de contaminação nas nossas áreas de assentamento. São baixos porque ainda nós estamos no interior do país e só agora que a Covid, na última semana, se esparramou mais pelo interior afora. Mas nos preocupa porque mesmo que os números que nós ainda estamos ajustando é menor no assentamento, mas nas comunidades indígenas está muito grande. E eu tive a informação há pouco que nós perdemos 27 companheiros quilombolas e já tem mais de 100 infectados. Então, isso é um número muito grande. No MST, nós temos 8 percas, se não me falha a memória, de companheiros que moravam em assentamento, que morreram pela Covid, e deve ter mais ou menos aí uns 15 casos confirmados no país inteiro. Nós vamos agora, no próximo período, montar o que nós estamos chamando um gabinete de crise só para acompanhar os casos de Covid no país. Por que isso? Nós vamos ter um coletivo pequeno que vai acompanhar no país inteiro e ter números assim, todo final do dia, que pé que está cada uma, como está o acompanhamento e isolamento social, aonde é que nós vamos ter que lockdown no assentamento, que é a entrada e saída das áreas de assentamento e acampamento, e nós vamos ter que fazer um acompanhamento também na nossa militância que vive nas cidades ou próximas à grande cidade. Nós estamos muito preocupados, para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente 60 militantes do MST que moram na cidade de Fortaleza. E aonde a nossa militância reside é o bairro que está mais infectado por Covid-19. Então, lá precisa de um acompanhamento muito de perto, desde distribuição de comida, os materiais de higiene pessoal, para que nós não tenhamos nenhuma baixa de militantes do MST atingido pelo Covid. Até porque, né, João Paulo, essas atividades que vocês fazem, essas campanhas, essa solidariedade toda, envolve você ter gente para organizar as cestas, distribuir os alimentos, ir para a rua, atender a população de rua, tem tudo isso, né? Então, por mais toda a segurança e tal, é que vocês tenham essa preocupação. Eu comparo mesmo com os profissionais aí da linha de frente da saúde, e mesmo os jornalistas na cobertura de imprensa, a gente, de alguma forma, está exposto, né? Até para poder fazer esse trabalho essencial. E, então, nesse sentido, eu queria ponderar 2 coisas com você. Uma, aqui no Paraná, a gente tinha mais de 160 ações de despejo aí, quando entrou o Ratinho, já tiveram
se eu não me engano, 9 ações e tal, e veio a pandemia, os tribunais de justiça por todo o país, né, acabaram até para não ter essas ações, o próprio servidor do judiciário, ele está fazendo o trabalho de home office, está trabalhando de casa, e daí essas coisas estão mais suspensas, né? E são áreas aí que estão em pendência no Estado, na União, que tem uma série de problemas, e áreas, inclusive aqui no Paraná, em que os proprietários já colocaram à disposição. Ou seja, o desmonte que você mencionou, que aconteceu aí na Conab, aconteceu também no INCRA, porque havia uma série de processos em andamentos aí que se ignorou sumariamente nesse governo aí, desse coisa aí do Bolsonaro, né? Então, assim, como é que você está vendo essa questão no pós-pandemia aí, da gente estar se antecipando para evitar esse tipo de coisa? Eu acho que uma das coisas que vocês estão fazendo aí, que essas ações de solidariedade estão mostrando para a sociedade o tamanho da injustiça que é você pensar na possibilidade de colocar para fora, despejar pessoas que estão nas suas comunidades com mais de 15, 20 anos de trabalho lá, produzindo alimento que vai chegar na população, para cumprir um papel, que daí entra na minha segunda questão aqui, que é o papel ou a omissão do Estado brasileiro nessa hora. Nesse momento, além do negacionismo criminoso que o Bolsonaro está praticando ao negar isso, ele está desamparando a população. Nós estamos caminhando para um caos aí, como você disse, uma guerra, mas é uma guerra civil, na verdade, né? Porque está implodindo as próprias condições de sobrevivência e de salvamento da nossa população. E aí o movimento social, como o MST, os movimentos sindicais, as iniciativas espontâneas da população estão dando conta de amparar. E no caso do MST e dos movimentos sindicais, nós estamos falando da classe trabalhadora apoiando a classe trabalhadora, né? A gente está fazendo esse socorro, mas como que a gente garante, apesar desse governo, e por isso que nós estamos aí na campanha, como você fala, do Fora Bolsonaro, a gente garantir que a restituição do papel do Estado forte, não do Estado mínimo, aí no salvamento de todas essas crises aí que a pandemia acabou só aprofundando, mostrando, potencializando crises que já vinham acontecendo em função desse fascismo todo que a gente está vivendo, né? Então, eu queria ponderar com você essas duas coisas, a questão do despejo atrelado aí, como é que a gente sai disso, com reforço ao papel do Estado assumir os compromissos com a população que hoje ele está abandonando. Boa questão. Primeiro, nós estamos fazendo um esforço em termos de articulação com a sociedade para não permitir que tenha despejo. Nós tivemos, depois que começou a pandemia, só um único despejo, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, Piracicaba, e tentando evitar situações como é o caso do interior do Paraná, uma quantidade imensa de despejo, mesmo no despejo nos estados do Nordeste, onde são governos progressistas, e que o judiciário e a polícia militar quer despejar a todo custo. Tem alguns acordos, por enquanto, no sentido de não fazer despejo, mesmo porque a própria polícia sabe o risco que é um despejo com uma pandemia como essa, acaba criando um caos humanitário significativo. Então, acho que o principal esforço nosso, quando a gente vai negociar e conversar com toda a sociedade, é permitir que não tenha despejo nesse período. A segunda grande questão, e isso, claro, que não é uma garantia, mas é um cuidado e um pedido que nós estamos tendo para que nós não tenhamos despejo nesse período. O segundo componente, que eu acho que é importante que as pessoas possam acompanhar e saber de perto, é que com os governos de direita e o bolsonarismo não tem muita conversa, né? Eles querem guerra, querem enfrentar nós, querem acabar com nós. Então, isso acaba tendo pouca margem de negociação. Então, nesse sentido, é que a única salvação nossa de sobreviver num período como esse, que é um período muito difícil, é nós continuar junto com a sociedade, fazendo luta contra o Bolsonaro. Qual é o nosso limite, Teia? É fazer luta das varandas, não ir para as ruas. Então, isso acaba sendo uma dificuldade muito grande. E no nosso caso do campo, a varanda nossa, ninguém nem vê, porque é lá na roça. Então, o que nós temos como falar com a população? É pelas redes sociais. Por isso que eu quero cumprimentar esse debate, porque num debate como esse, que o nosso movimento consegue fazer esse debate público do sistema da sociedade. O segundo jeito de nós se juntar com o povo é com a política de solidariedade. Então, toda a sociedade hoje, ou parte dela, sabe que
o MST, entre muitas coisas que está se fazendo, é uma política de distribuição de comida. E não pode permitir que movimentos como este e outros que estão fazendo esse tipo de ação seja criminalizado. Então, essa é uma das ações que o MST tem sido feito para tentar enfrentar o ataque do bolsonarismo. Mas o principal, mais do que nós querer fazer grandes debates de ação política ou sobre o rumo da economia, vamos muito na linha do que o Lula falou. Primeiro, vamos cuidar das pessoas. Depois, nós vamos derrubar esse governo e mudar a economia. Então, vai ser uma combinação de trocar o pneu do carro ou da bicicleta andando. Nós temos que cuidar do povo, vamos ter que tentar tirar o Bolsonaro e garantir que ninguém passa fome. Por isso que a luta por direitos como R$600 ou 1.200, como crédito, é essencial para que nós possamos ter uma pandemia com isolamento social, com mínimo de dignidade, sem que pessoas passem a necessidade num momento tão difícil como esse. Nesse sentido, João Paulo, qual que é a tua avaliação dos episódios que a gente viu desenrolar na tarde de hoje, a partir da liberação do vazamento daquela reunião do ministerial do dia 22 de abril? Olha, Fernando e Té, eu acho gravíssimo, mas eu acho que ele não é o central da conjuntura. Eu acho que o central que esses eventos acabam mascarando os 20 mil mortes que nós estamos tendo no país. Por isso que me preocupa muito. A gente vai ficar o dia inteiro, a semana inteira, falando sobre o celular do Bolsonaro, sobre a nota do general Heleno, ou sobre o vídeo que, na verdade, trouxe o que a gente já sabia, agora público, e nós não vamos conseguir atacar o Bolsonaro nas duas questões centrais, que é o genocídio do nosso povo e a crise econômica. A pergunta que fica no ar de avaliação desses temas de hoje é se isso enfraquece o bolsonarismo ou não. Essa pergunta eu não saberia responder, mas é uma questão em aberta para que o povo possa debater. De modo geral, o bolsonarismo está na sua pior situação desde os golpes que foram feitos. Eles estão pior porque não conseguiram resolver o tema Marielle e o tema dos filhos do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ele está pior com a saída do Moro, que acabou causando esse efeito aí. Ele está pior pela crise econômica, ele está pior pela pandemia, e ele está pior porque a Globo e setores do Centrão já antecipou o debate eleitoral e precisa de imediato construir lideranças no centro político para isolar o bolsonarismo ou isolar a esquerda com Lula, Haddad e companhia limitada. Eles não têm tempo de fazer isso em 2 anos, porque eles não têm liderança. Já tentaram com o Huck, tentaram com o Rodrigo Maia, possivelmente vão tentar com o Moro, e eles precisam construir um centro. Então, eu acho que parte desse debate que nós estamos vendo hoje na sociedade está muito ligado mais resolver o problema de 2022, o Centrão precisa resolver isso, do que, de fato, resolver os problemas essenciais, que é como não deixar o nosso povo morrer e como mudar a política econômica. Claro que tem contradição. Você imagina nós ter que aplaudir o governo Covas em São Paulo e o Dória, que está querendo implementar o lockdown em São Paulo. É um absurdo, porque é o que tem de mais conservador na política econômica, é o que tem de pior na relação com o nosso povo, é o governo Dória. Mas, do ponto de vista da saúde, tem cumprido um papel importante. Então, ou seja, é um lockdown que nós vamos ter que aplaudir. Em tempos de Bolsonaro, uma ação como essa acaba sendo considerada uma ação positiva. Mas, volto a dizer, os fatos de hoje à tarde são gravíssimos, mas, na minha opinião, mais grave do que o celular, do que a ação do STF, é a quantidade de mortes que nós estamos tendo diariamente e que está sendo naturalizado. Isso é muito perigoso numa sociedade como essa. Se naturaliza 5 aviões de pessoa que morrem por dia, como fosse o acidente da Gol e da TAM, você imagina as outras coisas que acontecem aí com o povo brasileiro todos os dias. Desculpa, Fernando, só mais uma pergunta dentro disso que você falou. Então, para não naturalizar, aí você tem a campanha do Fora Bolsonaro. O que você já vê como me perdi na palavra. O que você já vê de indícios concretos para a gente fazer valer essa campanha do Fora Bolsonaro e que frentes que tem que ter de atuação para a esquerda para que a gente possa tirar esse homem daí e poder salvar a vida das pessoas, porque ele estando aí, ele está matando muito mais gente, contribuindo para matar muito mais gente. Olha, eu acho que tem um monte de aberração
que o Bolsonaro tem feito, que por si só dão um famoso crime de responsabilidade. Eu acho que as interferências na Polícia Federal por si só é muito grave. As decisões do ponto de vista da questão trabalhista, as questões ambientais é gravíssima, viu? Tem um monte de medidas que ele tomou que acaba criando complicações do campo jurídico, mas eu acho que a que vai pesar mais contra ele é o genocídio contra o povo. Eu acho que isso é muito forte. Ele enfrenta todas as decisões da OMC. Ele, na medida que faz esses atos públicos e participa, ele está levando o nosso povo para o suicídio. Então, nesse sentido, eu acho que ele pode ter julgamentos, inclusive a nível internacional, por essa ação genocida contra o nosso povo. Diante disso, vocês viram que ontem foi feito um pedido de impeachment dos partidos, com algumas organizações. O MST não participou, porque nós sugerimos e estamos pretendendo fazer um só da sociedade sem partidos. Não é que nós somos contra partido, é porque nossa avaliação é que não dá para misturar tudo numa mesma cesta. E esse outro que nós estamos ajudando a construir vai ter... os juristas estão trabalhando com 14 crimes que o Bolsonaro fez ao longo desse último ano e que nós achamos que são todos crimes que têm jurisprudência e justificativa para que abra um processo de impeachment. Qual é a nossa contradição, Terra? Com Bolsonaro é muito ruim, mas você imagina um Bolsonaro em crise é ruim, mas um Mourão sem crise, também a vida não vai ser boa. Então alguém dizia, no fundo do poço tem um Mourão, ou um porão, como alguém chamava a atenção. Então não é fácil. Então o ideal para nós era que tivesse um processo que permitisse convocar novas eleições ou algo parecido, para que nós não saímos de um militar louco e vamos para um militar menos louco, com a mesma política econômica e com a mesma vontade de atacar a esquerda como um todo. Viu, João Paulo, concordo com você, eu não vejo grande diferença. Eu acredito que tirar Bolsonaro é uma questão muito mais ética e moral do que prática, porque a substituição pelo vice vai talvez nos criar ainda problemas maiores, principalmente na área dos movimentos sociais. Mas, como a gente já entrou no campo dos fatos de hoje, estava comentando com meus colegas aqui, antes da gente começar, que eu acho que o fato político mais importante, ou pelo menos o que é mais explorável pela gente na oposição sobre tudo que apareceu naquele vídeo, porque palavrão não derruba presidente da República, né? A gente achar que palavrão, chamar alguém disso ou daquilo vai fazer algum tipo de efeito, muito pelo contrário, vai solidificar ainda mais o apoio que ele tem entre os mal-educados que apoiam ele hoje. Mas eu achei que foi a falta de qualquer tipo de preocupação ou citação da pandemia. Eu acho que ali houve um crime. E eu acredito que é uma coisa que vale a pena ser explorada. Porque você tem uma reunião ministerial no mês que seria... exatamente no dia que estava sendo considerado que seria o ápice da pandemia no Brasil, e não se tocou no assunto, praticamente não se tocou no assunto. Eu acho que ali existe uma questão que abre uma questão de responsabilidade de governança muito séria, porque você tem, sim, provas ali que há uma intenção genocida nesse governo, quando você reúne toda aquela caterva que você chama de ministério e é incapaz de chegar e colocar na mesa pontos relevantes à pandemia, ao enfrentamento da pandemia. Então, o que você acha? Então, é isso mesmo, é isso que eu estou dizendo. Do conjunto dos crimes que nós estamos levantando contra o Bolsonaro, na minha opinião, o que tem mais força de lei no Congresso Nacional é justamente esse do genocídio em tempo da pandemia. É gravíssimo esse elemento que você levanta. E gravíssimo porque, do ponto de vista da troca de 2 ministros, gravíssimo porque ele não se preocupou em ter uma política de equipamentos para a saúde, do SUS, respiradores, máscaras, etc. É gravíssimo porque ele está jogando a culpa dos problemas econômicos que vão ter e social para os governadores e para os prefeitos. É gravíssimo porque ele não se articulou a nível internacional. E eu acho que a situação, se continuar como está indo, Fernando, nós vamos passar de 100 mil mortos no país. Por quê? Porque nós vamos entrar agora numa fase que a crise vai chegar nos lugares mais pobres do país, aonde não dá tempo socorrer, aonde não dá tempo chegar respiradores e nada parecido. Então é terrível. Aquele biólogo e cientista da USP... Travou.
Não, voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Tá bom. Aquele biólogo da USP que tem nos assessorado aí, todo mundo, o Átila Lamarino, ele tem trazido muitos números preocupantes. Ele diz o seguinte, numa situação de muito cuidado, nós vamos ter no mínimo 50 mil mortos. E numa situação onde que o povo brasileiro tem um relaxamento na quarentena, nós podemos chegar a 500 mil mortos. Por quê? Porque os números de não ter teste, de não ter medicação, de não ter equipamento, você imagina a quantidade de mortes que nós já temos sem ser notificado. É muito mais do que esses 20 mil nomes que nós estamos vendo de perto aí. Então, é assustador o que nós podemos ser no país, e essa crise, no caso brasileiro, tem nome e CPF, chama Jair Bolsonaro. E nós temos que avisar para o nosso povo disso. E fora o fato, né, João Paulo, que se a gente viu essa doença vir se aproximando, a gente viu fuso horário a fuso horário ela vir chegando, e o negacionismo que eu falo que é criminoso foi justamente isso. A gente está enfrentando um negócio desamparado a ponto dos países vizinhos, para quem o Brasil sempre virou as costas para os vizinhos latino-americanos, são eles que estão fechando as portas para a gente, assim, para essa irresponsabilidade, essa insanidade toda, não ir bater lá no quintal deles, né? Então, assim, a gente tem além dessa responsabilidade de que negar, aí vem toda essa baboseira de cloroquina, não sei o que, esse pandemônio todo, e aí a gente chega agora com essa previsão que você citou aí do cientista da USP, falando que a gente pode chegar a 500 mil mortos se houver um relaxamento. E não está longe disso, porque o relaxamento está aí nas cidades, a gente vê. Tem dias que a gente começou, se eles tivessem feito um fechamento lá no início, se logo depois do carnaval, no início do mês de março, se tivesse uma voz de comando que dissesse, gente, vamos fechar tudo, vamos se resguardar, nós não estaríamos enfrentando isso aqui agora. Já estaria na fase de talvez relaxar em um ou outro local, mas não estaria essa aberração. Até o Dia das Mães aí a gente estava com a cidade funcionando praticamente normal. Mas tá aí, João Paulo e Fernando, aqui em Curitiba já se fala em abrir os shoppings na próxima segunda-feira. Sim, né? Matéria do jornal de agora da noite. Exato, né? E veja bem, nós tivemos, deixa eu só pegar aqui rapidão, nós tivemos, no dia 22 de março, tivemos 25 vítimas. No dia 22 de abril, tivemos 2.924 vítimas. Hoje, 22 de maio, nós temos 20.541 vítimas. Então, de mês a mês, a gente for pegando, notificados, oficiais, né? Isso sem os números aí, né? Então, realmente, essa é uma preocupação, né? Esse negacionismo do Bolsonaro, ele só vai aumentar isso, né? E eu acho que essas ações fora Bolsonaro, elas realmente têm que ser intensificadas, né? Não podemos ficar à mercê de um... Não, fora Bolsonaro, não tem acordo. Esse cara é perigoso, é genocídio. Nós não podemos deixar que morre mais gente por falta de uma política mínima de saúde e de cuidado. E nesse sentido, Joca, tem que cumprimentar alguns governadores que têm tentado manter. Agora, você imagina, e os números é assustador, porque é uma cidade onde tem mais bolsonaristas, acaba também influenciando. Eu vi um número, eu não sei se é de Cascavel ou Ponta Grossa, que alguém me diz no Pará, que é onde um governo mesmo de direita conseguiu fazer um isolamento aí no Paraná, que teve um mínimo de mortes possível. Já tem outras cidades, a minha região, Presidente Prudente, que está aumentando muito, porque além de ter uma sociedade conservadora, negacionista, que não pega nada, você ainda tem os governos de direita, que ajuda a piorar um pouco a situação. E, por fim, ainda sobre as preocupações, é que é um nível de contágio, que é diferente de outros países. Aqui no Brasil, a média internacional, a cada uma pessoa contaminada transmite para mais um. No Brasil, é 1 para 3. Então, é muito rápido. E quem é que está contaminando? É a juventude, que se acha o super-homem, que vai trabalhar, que faz não sei o quê, e traz a doença e o vírus para quem está em casa. Então, uma quantidade imensa de pessoas sendo infectadas em casa, justamente por parte da juventude, entre elas, porque tem que trabalhar por outros motivos, mas tem sido isso. O segundo caso é justamente das pessoas que moram nas capitais, nos grandes centros, e que têm parente no interior, e está indo e voltando, levando a doença para o interior. No estado de São Paulo, a cada 3 dias, um novo município tem um caso contaminado, justamente nas rotas das grandes rodovias que essas pessoas estão indo para o interior. E, por fim,
as pessoas com maior dificuldade de informação, ora por pobreza extrema, ora por falta de conhecimento, também está sendo vítima do vírus, justamente por essas condições adversas, como é as periferias de São Paulo. Muito bem, obrigado. Fernando, você quer complementar? Eu queria fazer só mais uma pergunta, aproveitando, João Paulo, aqui, porque teve uma passagem que aconteceu hoje no vídeo, lá no Pôr no Vídeo, que é a relação ao Ernesto Araújo, que diz diretamente a respeito à questão agrária, a questão do MST, quando ele falou que tínhamos que aproveitar, eles, no caso, né, que tinham que aproveitar, que só se fala de Covid para passar tudo que tem que passar. Não sei se você chegou a pegar essa parte. E ele falou, quer dizer, é outro crime, né? Quer dizer, ali você tem um outro crime, eu acho que até explícito, porque você está fazendo uma adulteração de valores ali. Mas esse diz respeito direto à atuação agrária, da luta pela reforma agrária. Ele está falando em aproveitar que estão prestando atenção só se fala das mortes para passar de baseada. Ele usou essa expressão, passar de baseada tudo que a gente precisa passar. O que você lê disso? É uma aí? gravidade. Não, e eles estão fazendo isso. Você tem um conjunto de medidas, e nesse sentido eu tenho que cumprimentar os nossos deputados de esquerda, que têm feito um trabalho muito cuidadoso no Congresso Nacional e vigilante. Porque, e claro, os temas da economia, o Rodrigo Maia está muito alinhado ao governo. Então, ele e o Guedes são da mesma turma. Mas nos temas mais sensíveis, como questão ambiental, como questão de costume, como eles gostam de dizer, eles têm tido mais cuidado de não deixar passar de baseada. Mas você tem razão. Na calada da noite, daqui a uns dias, nós vamos descobrir decretos e decisões que esse governo tomou em tempo de Covid, que é um crime de lesa pátria. O nosso medo é que ele começar a vender patrimônio em nome da crise, como fez com o processo de privatização. E não duvide que eles topem fazer isso com a Petrobras, com o Banco do Brasil, com um conjunto de estatais brasileiras que ainda temos justamente na calada da noite e com a Covid aí, nós preocupados com a Covid e ele com essas maldades todas. Crime de responsabilidade deles. Essa preocupação, né, não é diferente nos estados, onde agora as sessões plenárias nas assembleias legislativas acontecem de forma remota, né? E que, exato, como um colega meu que é assessor também na Assembleia Legislativa do Paraná bem definiu há poucos dias, ele disse, nós temos que estar de olho na pandemia de oportunismos, que é o que a gente está aí percebendo, né, pelo Brasil inteiro. Mas não dá para descuidar também dos parlamentos estaduais nesse sentido, né? Exatamente, é um risco. E por exemplo, eles votam tudo. Eu vi aqui em São Paulo ontem, que se aprovou, porque hoje era um feriado aqui em São Paulo. Eu disse, mas que feriado do que eu não estou entendendo? Eles anteciparam o 20 de novembro, né, que é o feriado da consciência negra. E para segunda-feira, anteciparam o 9 de julho, que é um feriado paulistano. Então vai ser segunda, emendou tudo. Então, hoje até segunda, tudo feriado. Mas veja, na calada da noite, ninguém nem viu quando a Assembleia votou isso, decidiu. Então, isso vale para o feriado e vale para tudo. Agora, eu acho, e estou muito preocupado, porque muitas tarefas estão colocadas para a nossa esquerda nesse período, né, Fernando? Eu brinco por aí que se nós não conseguimos fazer o tal trabalho de base, organização social dos trabalhadores, em normalidade, imagina em tempos de pandemia. Então, são responsabilidades que nós não vamos dar conta de fazer, e o principal é cuidar que temos a menor quantidade de mortes possível, e depois faremos um grande acerto de conta com a história e com esse governo Bolsonaro, porque é terrível a quantidade de demanda que está colocado para a nossa geração fazer num tempo de crise como esse. É enfrentar a ignorância, o conservadorismo e governos em todos os estados praticamente, ou municipal ou estadual, que é contra o povo. É um negócio absurdo. É verdade. Muito bem. Já chegamos aí a 45 minutos de ao vivo, né? Vamos fazer um agradecimento às pessoas que estão nos acompanhando aí, o pessoal que está comentando com a gente, está nos dando audiência. Valeu, galera, obrigado pela participação de vocês todos. O Bolsonaro, né, no vídeo de hoje ali, né, todo mundo fica
meio tenso e bravo e tudo mais com a questão da forma chula como ele se expressa, né? Mas isso ele está falando para o povo dele, né? Ele está falando para a galera que segue ele, que é a galera que precisa levantar a tropa. Você acha que houve, com a questão do Covid, houve assim, um enfraquecimento do bolsonarismo? E por conta disso ele precisa, a todo momento, dar esses recados? Eu não tenho dúvida disso. O bolsonarismo diminuiu o tamanho e enfraqueceu. Você imagina, até antes de ontem, o Ronaldo Caiado era bolsonarista. E hoje ele pulou fora do barco. Até ontem o Moro, que é a maior figura pública da direita, era bolsonarista e hoje pulou fora do barco. Então isso é óbvio que tem uma diminuição do tamanho do bolsonarismo. A minha dúvida é se esse público que recebe até 5 salários mínimos, que é o povo mais pobre, classe média para menor, se continua com ele com a mesma fidelidade. Essa é a dúvida. Por exemplo, eu vi uma explicação do cientista André Singer, achando que esse Bolsa Família, esse recurso público que foi aprovado agora, os R$600, pode ser que ajude a influenciar o povo mais pobre a ter apoio ao Bolsonaro. Então, vamos aguardar um pouco. Mas eu não tenho dúvida que o bolsonarismo diminuiu o tamanho. Qual é a contradição, Joca, disso? Fortalecer os milicos junto a ele. Então, isso é perigoso, não é bom. Eles estão mais próximos do Bolsonaro e com mais poder na máquina estatal. Segunda contradição, que também eles estão mais radicalizados. Quanto mais fraco, mais radical eles ficam. Eu brinco por aí, o Bolsonaro forte ataca todo mundo. O Bolsonaro fraco é um perigo, porque eles vão fazer maldade com a Venezuela, vão fazer maldade com os símbolos nossos da esquerda. Quanto mais fraco, mais perigoso ele fica. Então, também nós temos que ver o nível de radicalidade que eles vão esticar a corda contra nós. E, por fim, ainda para nós monitorar do enfraquecimento do Bolsonaro, como é que eles vão lidar com o Centrão. Porque se ele avançar para o Centrão e ter metade do Centrão para ele, significa que dificulta o impeachment, significa que eles vão ter mais poder de aprovar mais coisas lá. E o Centrão, você sabe que não é muito caro para comprar eles, né? Historicamente, eles se venderam por muito pouco. Então, eu acho que esses 3 componentes do bolsonarismo que nós devemos acompanhar. E eu brinco por aí, e não é brincadeira, é verdade. Não é possível derrubar um governo que tem 25% de aprovação. Governo, para cair, tem que ter um dígito. Ou nós baixa ele de 10%, ou nós vamos ter muita dificuldade de tirar ele por forma de impeachment, ou uma coragem muito grande do STF para fazer um afastamento nele, que eu não vejo possibilidade. Deixa eu aproveitar aqui e fazer 2 merchandising, aproveitando aqui. Nós estamos fazendo um conjunto de debate que vai começar no próximo período aí, também pela editora Expressão Popular, que vai também tratar esses temas da política. E por que isso, Joca? Porque nós queremos aumentar nesse tempo de crise a venda dos nossos livros, das nossas publicações da Expressão, porque, como todas as outras, está em crise. Então, nós estamos com um bom debate, inclusive sobre a agricultura, que está nesse livro aqui, organizado pelo João Pedro, que imagino que vocês têm aí. E eu quero aproveitar aqui no meio do debate para fazer a campanha Compre Livros da editora Expressão Popular. O segundo merchandising que eu quero fazer é dos Armazém do Campo. Vocês devem estar sabendo, nós estamos com o armazém hoje aberto em funcionamento na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Caruaru, São Luís do Maranhão, vendas de cesta no Ceará, vendas de cesta entregas aí em Curitiba e em Porto Alegre. E então, maiores informações posso passar para vocês, tanto as redes do Movimento Sem Terra. Vocês podem me chamar lá no meu Instagram, que é João Paulo Rodrigues MST, que eu dou mais informação para vocês sobre essas 2 políticas nossas. Compre livro da Expressão Popular e no Armazém do Campo, nossos produtos da Reforma Agrária. Volto do meu merchandising aqui para a nossa programação normal. Aqui atrás de mim tem vários, João Paulo, viu? Aqui atrás de mim tem vários livros desses. E aí eu quero fazer um outro merchandising também. Pessoal que acessar o site aí do MST, né? O site nacional do MST também vai encontrar
uma análise também feita pelo João Pedro Stedley no dia 21, foi gravado, está publicado dia 21, né? Então, um pouco antes desses últimos acontecimentos aí, mas que também faz uma boa análise e convida o pessoal para a formação política, para intensificar a formação política no final. E completando a informação que você deu, por exemplo, do governo militar, né? Nesse vídeo aí, o João Pedro cita que nós temos 9 ministros militares e agora, com essa reacomodação do Centrão, soma mais de 1.300 cargos no pequeno escalão aí de militares que estão recebendo lá seu salário, que ele fala em meia dúzia de fardados ganhando mais que o teto constitucional, né? Então, a gente tem a noção do tamanho dessa força e também do tamanho dessa articulação política para dentro do Congresso, porque qualquer processo que passe pelo Congresso, a gente não pode ser ingênuo de pensar que ele, com todo o desgaste que está sofrendo, não está também fortalecido nessas bases, né? Porque ele é muito estratégico, ele de burro, pode falar todas aquelas incoerências, aquelas coisas, mas que ele tem se mostrado muito estratégico nas suas ações. Sem dúvida nenhuma, o bolsonarismo como um todo, eles é ignorante, eles é perigoso porque eles é fascista, mas a estratégia dele do caos funciona. Ou seja, nós já vimos isso aí em todas as literaturas do Guerra Híbrida e outros por aí, porque a lógica do caos que ele produz é justamente criando muita confusão que não dá tempo de se atacar o Bolsonaro só nenhuma. Ele produz 5 confusão por dia e vai tocando a máquina. E o que é principal nós ficar atento no governo Bolsonaro, na minha opinião, primeiro, é a realinhamento dele com os americanos, que isso é muito perigoso, ele vai manter isso o tempo todo, Israel, essa loucura. A segunda frente dele é as reformas e a política econômica, que ele mantém com muito ataque aos direitos sociais. E, por último, que é perigoso, que ainda ele não deu sinais, vamos ver com essa mudança que ele fez na PF, é o perigo de criminalização que pode vir do bolsonarismo. Ainda não veio, na minha opinião, o Estado bolsonarista não entrou no circuito ainda, não tem ataques por parte deles, mas em algum momento vai ver. Essa nota do general Heleno hoje eu achei uma ameaça perigosíssima que merecia um certo cuidado para nós. Então, o bolsonarismo é um governo alinhado com os Estados Unidos, que retira direito e que criminaliza a luta social. Qual é o detalhe? Todos os governos conservadores ditatoriais da história tiveram o mesmo comportamento. A ditadura militar foi assim, os governos outros que tiveram na América Latina é o mesmo comportamento. Retirada de direito, criminalizar e alinhamento com o Império Norte-Americano. Muito bem. Realmente, a nota do Heleno, uma coisa assim, ali ele já deixou nas entrelinhas, né? Como é que pode ser o... É imprescindível. Ele diz que pode vir no futuro qualquer coisa, um negócio meio perigoso, assim. Que ele alterar... É um crime de segurança nacional. Só não vai dar em nada porque nada mais dá em nada nesse país, mas se nada, não vir... Boa. Não, e a fala do Bolsonaro, né, na reunião lá de onde menos se espera... A fala do Bolsonaro de que é fácil fazer ditadura, a ditadura tá facinho. De onde menos se espera não sai nada mesmo. É verdade. Mas teve um outro fato interessante, que também, só para a gente alinhavar nessas questões, vocês todos repararam também, a fixação com a ideia do comunismo, uma coisa que a gente acha que eles... Às vezes parece que é piada, né? Que eles falam isso para provocar, para encher o saco da gente. Mas não, rapaz, você viu naquela reunião que é uma reunião ministerial, eles falam do tal do comunismo e do medo do comunismo e Gente, se a gente tivesse esse poder, né? Já pensou? Eles estavam tudo corrido daqui. E o problema é que eles desmoralizam o comunismo. Claro, todo mundo sendo comunista. Eu quero dizer, vamos discutir com esses outros que estão dizendo que é comunista, propriedade privada com eles. Mas você veja como eles levam a sério essas coisas, essas loucuras. Eles acreditam que a Terra é plana, é verdade. Aí a tal influência do Olavo de Carvalho sobre eles é uma coisa perigosíssima, louca, absurda. Tem toda a razão. Muito bem. Teia, você tem mais alguma consideração? Eu acho que, voltando ao tema original, né, o debate sobre a reforma agrária popular,
ela vai muito além, como você estava explicando, muito além da questão da terra, só da questão da agrária ou da produção mesmo, né? Ela é esse conjunto de coisas. E uma coisa que eu acho interessante e que o MST tem debatido muito nas últimas décadas e nos últimos anos tem aprofundado bastante, são questões como das minorias mesmo. O debate de gênero, o debate LGBTI+, das LGBTs, né? Os debates das minorias. Como é que vocês têm trabalhado isso na formação política e qual que é a concepção que o MST passa disso dentro do projeto da Reforma Agrária Popular? Olha, eu acho que não é um debate só do MST, eu acho que é um debate que foi atropelado na esquerda como um todo. Eu acho que a parte positiva do 2013, aquele movimento que veio para as ruas, além de ter tirado a direita, ter saído do armário com muita força, mas eu acho que o 2013 para cá politizou a nossa esquerda. Colocou alguns temas na pauta que até então não tinha trazido. Acho que a questão racial, a questão de gênero, a questão do feminismo, eu acho que a questão dos LGBT, das LGBTs apareceu na pauta. Mesmo a questão das igrejas de matriz africana tem trazido um debate muito mais fluente na esquerda. Aproveitar e mandar um abraço aos meus amigos, minhas amigas macumbeiras de esquerda, que estão esparramados por esse país todo. Então, ou seja, são temas que vieram. E claro que o MST também é parte dessa sociedade da esquerda. Nós hoje temos um coletivo interno que está estudando e debatendo a questão racial. Hoje nós temos um setor e um coletivo de juventude no MST, que traz debate com muito mais força juventude. O coletivo de gênero do MST tem uma força significativa. Nós já temos na direção nacional e nas instâncias do movimento uma participação real das mulheres, com muita força dentro, que dirige as principais lutas sociais. E a esquerda, como um todo, teve que adequar e, ao mesmo tempo, ser forçado a tratar esses temas. No entanto, nós ainda temos uma esquerda branca no país inteiro e uma esquerda e o próprio movimento sem terra. Nós somos um movimento que a nossa base é negra, mas nós não conseguimos ter ainda uma presença predominante dos negros nos espaços de direção do nosso movimento. Ainda tem dificuldade que precisa ser ajustada. Nós ainda temos dificuldade da participação das mulheres em tocar a vida econômica dos assentamentos, que é onde decide as coisas na vida real. Então, uma briga permanente para que toca. A juventude no nosso movimento já conseguiu chegar em muitos espaços, mas a juventude militante, a juventude que está lá dentro do assentamento, na cooperativa, também ainda faz a sua briga por espaço. No entanto, a Reforma Agrária Popular é isso, é uma contradição, uma briga permanente, e o nível de consciência que nós temos hoje no MST não é diferente da sociedade como um todo. Agora, é um esforço para a gente avançar em algumas áreas. Eu acho, por exemplo, nós avançamos muito no tema da produção de comidas saudáveis. Hoje isso é real dentro do nosso movimento. Não utilização de agrotóxicos, são temas que estão crescendo a cada dia que passa. E acho que hoje há uma reflexão muito importante na nossa política de reforma agrária popular, que ela só tem sentido hoje se ela trabalhar numa perspectiva de produzir comida de qualidade, mas, acima de tudo, ser uma reforma agrária que ajuda na emancipação dos envolvidos. Nós não estamos numa preocupação de dividir pequenas propriedades privadas, aumentar lote por lote. Isso não é mais central para nós. Não é mais a quantidade de hectares que cada um vai receber que é importante. O importante é se é aonde você vai ser assentado e quais condições você vai ter a sua área de produção para ajudar a resolver os problemas do nosso povo. Então, acho que é um pouco isso. É um conceito novo, mas é um conceito que ajuda, inclusive, a diferenciar até o tal do movimento social. Nós não estamos utilizando essa categoria mais, movimento social. Para nós, agora, é movimento popular. Por quê? Porque depois dessa tal de rede social, tudo é social. Movimento dos criadores de cachorrinho de pelúcia lá na Paulista, é um movimento social. Então, nós queremos cortar a volta do social, nós somos popular, é uma divisão aqui, uma reorganização de classe, de rumo. Então, nós estamos usando categoria reforma agrária popular, movimento popular e luta popular. Legal. Muito bom. Muito bom. E nesse tema ainda assim, né, para além do pedaço de chão, o MST investe muito na arte e cultura. Né? É um espaço
onde nós temos grandes músicos, temos grandes atores, atrizes que fazem teatro com base no teatro do oprimido, né? E teatro realmente popular, né? Basta participar de algum evento do MST que a gente tem a galera que faz as místicas, né? E o MST investe muito nisso, né? Nessa questão da arte e da cultura como uma forma de transformação da realidade do povo, né? De realmente resgatar as origens dos povos, né? Apesar do ministro lá da educação hoje no vídeo dizer que né, odeia o termo povos, né? Que os povos e tal, que tem que parar com isso, mas o movimento popular ele está aí reafirmando isso, né, através das suas artes, da sua cultura, das músicas, né, são músicas que realmente mexem com a gente, né. E o Centro Cultural do Casarão, lá na Lapa, né, no assentamento contestado na Lapa, é um exemplo disso que você está falando, né, Joca? É isso mesmo, essas experiências que estão fazendo. E o que nós defendemos, eu sempre eu gosto de usar essa terminologia, Fernando Tédio, o que nós defendemos por um tipo de sociedade não pode ser só o discurso, né? Se nós lutamos por um tipo de sociedade diferente, nós temos que fazer ela na prática. E isso é uma briga permanente, do ponto de vista da arte, da cultura, das relações sociais, do que se come, do que se vive no dia a dia. Então, a disputa permanente, o agro vem de lá para cá, de malicuia para cima de nós, a música dele é hegemônica, o modo de se vestir é hegemônico, a lógica dele é hegemônica. Então, para nós criar uma outra hegemonia, precisa trabalhar com todos os sentidos do nosso povo. A luta, a formação ideológica, a comida, a música, a educação e a solidariedade, como parte desses princípios do nosso povo. E você acha assim, que a música, não só a música, né, mas a cultura e a arte, não vou falar aqui sim, do movimento popular ou da esquerda em si, mas de um modo geral, os artistas, eles precisam se posicionar mais diante da realidade que a gente está vivendo no país, principalmente num dia como hoje, por exemplo, né, era necessário que mais artistas se posicionassem? Como que vocês avaliam isso? Olha, eu sou dos mais otimistas, viu, Joca? Eu acho que nós temos uma arte brasileira bastante integrada aos temas da política. Se você for ver outros países, mesmo na Europa, é mais distante ainda a cultura dos temas da política que no Brasil. Você tem um abaixo-assinado que mais de 500 artistas fez um abaixo-assinado contra a ministra da Cultura, não é pouca coisa isso. E, na minha opinião, quem mais fez ação de propaganda e movimentação ao longo do golpe foi os artistas. Por quê? Porque não é o movimento sindical que fala com o povão, não é nós, os movimentos populares. A mediação de classe, os interlocutores hoje, passa por personalidade. Quem fez isso, na minha opinião, hoje foi os artistas que cumpriram esse papel. Poderia, inclusive, no caso brasileiro, ser os jogadores de futebol, que tem muita influência junto às pessoas. E, no nosso caso, fomos salvos pelos artistas. Eu acho que se você pegar uma televisão como a Rede Globo, que é patrocinadora do golpe, de tudo que está aí, mas você vê os artistas dele, a maioria tem tido um comportamento sério sobre a atual conjuntura, sobre as questões ambientais, sobre a questão progressista. Claro que nós temos uma geração que conhece artista, que é as cantoras e os cantores do sertanejo. E esse povo não tem nada a ver com o nosso meio, né? Então, as músicas deles aqui e acolá gostamos, mas eles nunca vão falar. Você vê as lives que teve deles aí, os ao vivo, cada uma com 2 milhões de pessoas, nenhuma prestava para nada do ponto de vista conteúdo. Mas não é esse tipo de arte que nós estamos falando. Os artistas brasileiros, na minha opinião, eles se comportaram decente, tiveram junto figurões como os Caetano Veloso da vida, que tem sido uma liderança importante, mas tem outros mais jovens aí que estão com a geração inteira muito bem afinado os temas da política. E acho que a novidade que houve nessa conjuntura foi justamente dos artistas que se comprometeu ainda mais com as ideias progressistas do nosso período. Fernando? Não, estou só concordando com o João Paulo. A gente vive um momento muito complicado, né? Mas não dá para perder a esperança. Tem gente boa, vamos ver o que acontece. Eu toco nesse assunto, né, justamente por isso, porque realmente, né, os artistas têm tido uma articulação enorme e tem aparecido também os influencers, né, das redes sociais, né, os chamados influenciadores, né,
das redes sociais, como, por exemplo, Felipe Neto, Maria Bopp, enfim, tantas outras pessoas que têm se posicionado de forma, até algumas delas até surpreendentes, né, contra o golpe, por exemplo, contra as ações do atual presidente, enfim, né. Teia. Eu acho que é uma geração jovens boa de utilizadores das redes sociais aí que tem tido um comportamento sério. Por isso que eu acho o bolsonarismo, do ponto de vista de figuras públicas, é na defensiva. Os programas de auditório que elegeu ele, hoje não é mais essa audiência toda. Por isso que eu acho que não é para nós, como diria minha mãe, soltar foguete ainda de alegria, mas eu acho que nós estamos reorganizando o nosso campo de batalha. Não é pouca coisa. Nós temos 75% da população que é possível nós chegar nela. A esquerda dialoga com seus 30%, mas tem ainda os 40% que essa figura, como Bela Gil, como Felipe Neto e outros, consegue dialogar com ela. Por isso que eu falo, nos falta um jogador de futebol no nosso meio para nos ajudar a quebrar a tal da bolha, né? Ou ampliar a tal da bolha. Não, e nós tivemos a Petra, né? Nós tivemos não podemos esquecer da Petra, que fez aquele documentário sobre o golpe, né? A Democracia em Vertigem, e que ela contou para o mundo a história do golpe de uma forma bem... Claro. Isso é a cultura, é isso que eu estou dizendo. O cinema, a cultura está com um nível de compromisso que eu acho gigantesco para a atual conjuntura brasileira. Nos falta um Sócrates, né? Um doutor Sócrates aí. Nos falta um Sócrates. Nos falta um Sócrates. Bom, chegamos aí a 1h06 de ao vivo, de conversa, uma conversa bacana aqui sobre reforma agrária, sobre a conjuntura do Brasil, sobre cultura. E eu quero deixar uma sugestão para as pessoas que estão nos acompanhando, que vão acompanhar, né, este ao vivo, que o ao vivo ele vai ficar gravado nas redes sociais do Terra Sem Males. Uma coisa muito interessante, muito bacana que eu achei que o MST está fazendo é a atenção com as crianças durante a pandemia, né? Uhum. Então, todo dia, nas redes sociais do MST, no Instagram, né, no Facebook, tem lá uma sugestão de alguns temas que as crianças podem desenvolver, né, desenhar a sua realidade. Por exemplo, hoje, se eu não me engano, era para as crianças desenharem o seu pomar, o pomar da sua casa, né? Então, cada dia é um tema assim. E isso é muito bacana, porque isso desenvolve na criança esse lado também artístico, mas também desenvolve essa questão dele saber onde ele vive, dele se situar, né? E esse é um trabalho muito bacana, muito legal, e fica a dica para vocês que estão nos assistindo acompanharem nas redes sociais do MST, né, esse trabalho que está sendo muito bacana, muito legal. Parabéns. E falando disso, né, Joca, eu quero aproveitar e emendar uma lembrança. O ano passado, os Sem Terrinha estiveram ali na Assembleia Legislativa do Paraná, e uma das cenas mais emocionantes que aconteceu, até contei isso em postagem, em crônicas e tal, que acabei publicando, uma das coisas mais interessantes foi o momento em que o menino Pedrinho, além, claro, da gente levar uma aula de organização popular daquelas crianças, né, todas com as reivindicações, a forma organizada como se posicionaram, tudo. Aí o menino Pedrinho levanta lá levanta a mão e ele tinha uma pergunta para fazer. A pergunta dele era assim, ele pega um papel na mão, um folder, que tinham colocado em todos os assentos lá, todas as cadeiras do auditório, tinham deixado um folder para cada criança, né, para cada pessoa que sentasse ali. Ele pega um e diz, de quem é o desenho? Porque tinha uma imagem bonita no papel e tal, naquele folder, e ele, de quem é o desenho? Sabe por quê? Porque ele encontrou 2 folders, 2 papéis onde ele estava sentado. Se ele tinha 2, alguém estava sem nenhum, entendeu? Na cabeça dele, na forma como aquela criança estava manifestando a educação, a visão de mundo que ela tinha, generosa e solidária, ela estava dizendo assim, se eu estou com 2 é porque está faltando para alguém. Nossa, foi a coisa mais bonita que salvou os últimos tempos aí. Esse é o Sem Terrinha. Sem Terrinha sempre dá um show. João, você ia comentar? Não, eu estava pensando aqui, justamente você comentando aqui, dessa coleção de pinturas que está sendo feita no país todo,
e tem trazido coisas bacanas, viu? E nós estamos com muita preocupação, Joca e Thea, que é o cuidado com o governo não nos enfiar de goela abaixo educação à distância, viu? Eles querem fechar a escola nos assentamentos, que aproveitar esse momento das redes sociais e internet e nos fazer isso. Então, acho que todo lugar onde a gente puder fazer a luta em defesa da escola, do campo, da luta contra esse tipo de ensino à distância, para nós é muito importante. Claro que o Sem Terrinha, eu não tenho dúvida que é o maior patrimônio que o nosso movimento tem. Muito bem. Bom, chegamos aí a 1h10 de live, né? Acho que já podemos... Para também o João Paulo teve um dia aí, parece que bem puxado também, com outros ao vivo, né? E também para não abusar muito. Ô, Joca, tá todo mundo falando comigo. João Paulo, como é que você está aguentando? Agora eu estou há quase 3 horas direto ao vivo aqui, né? Porque eu estava numa outra com 1h30 e já emendei com essa. Eu falei, gente, é muito cansativo aos ao vivo, mas para quem já carpiu milho pendoando o dia inteiro, o ao vivo não é tão difícil como carpir milho o dia inteiro pendando, porque o pendão é aquele um que está fechado e não entra a ventilação dentro da roça de milho e tem o pozinho do pendão que cai no pescoço da gente. Você não tem noção da dificuldade que é. Só não é pior do que roçar no meio de áreas com muito mato fechado, mas o milho é a área mais difícil de capinar o milho. Ô, Joca, é alegria participar com vocês aqui, viu, Té? E estamos à disposição. Acho que é sempre bom esses momentos de nós conversar com o público. E todas ao vivo, estou proibido de falar live, então fico esquecendo, todos ao vivo, nosso, na hora pouca gente está participando, alguns momentos, mas eu sempre brinco. Eu viajo esse país todo, 3 viagens por semana, para ir fazer fala para 40, 50 pessoas. E aqui nós temos a oportunidade de falar, muitas das vezes, depois que isso vai ficando por aí, para 4, 5 mil pessoas nesses encontros. Então, alegria grande participar e estou muito feliz do debate, do rico debate e com 3 entrevistadores do nível de vocês, é claro que a conversa rende muito, né? Deixa eu mandar um abraço para 2 amigos meus, muito especial aí da gloriosa Curitiba, que é o meu amigo Manuel Caetano, Maneco advogado, e meu amigo Rocha e Adriana. Eu tive a oportunidade de viajar com eles, acompanhando o presidente Lula para a Europa, e acabamos criando uma relação de irmãos com esses companheiros, que é muito querido, e além de ter sido grandes valorosos com vocês todos aí na vigília Lula Livre. Então, um abraço para esses grandes companheiros juristas e que têm uma sensibilidade social muito grande. E descobri, Joca, que o Maneco, Manuel Caetano, nasceu e se criou na mesma área e comunidade que meu pai e minha mãe. Eles ainda não se viram depois disso, mas pasme, você descobrimos agora que o pai dele e meus avós trabalharam juntos durante muitos anos. Então, uma hora dessa, vamos fazer um encontro desses 2 camaradas aí, que é lá na cidade de Itaúna do Sul, próximo a Nova Londrina. Abraço a Itaúna e Diamante do Norte. Que legal, que legal. Lá na região norte ali a gente tem lá o João Flávio, que atua muito por ali. O João Flávio que é um companheiraço. Claro, João Flávio. Né? Um abraço para você, viu, Xará? Gente boa demais. Demais. João Paulo, muito obrigado. Oi. Essa live fica disponível tanto no Facebook do Terra Sem Malhas, no portal do Terra Sem Malhas, né, e no YouTube. Então, depois, o pessoal que não estiver acompanhando agora, porque, como você disse, está acontecendo lives, além da gente disputar com a informação do dia, lives estão acontecendo direto, porque a forma como as pessoas em casa estão tendo de se comunicar, né? Então, mas depois cresce bastante essa exposição. Muito bem. Então, já vou aproveitar depois o link, mandar para nossas redes aí. Eu tinha evoluído aí na minha carreira política, porque eu era técnico agrícola, depois eu cresci um pouco, virei administrador de grupo de WhatsApp, e agora eu estou apresentador e debatedor de ao vivo aqui das lives. Então, além do monte de grupo de WhatsApp que eu faço parte, estou participando de um monte de live todo dia. Então, gente, vou mandar para todo mundo para acompanhar esse ótimo debate aqui. Que legal. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês aí pela participação, né? Quero agradecer, dar um abraço virtual, carinhoso na Larissa, que intermediou para a gente. Que nos claro, Larissa Sampaio, né? Muito boa. Abraço para você também, Larissa. Me divirto muito com os posts da Larissa no Facebook. Um beijo. Né? Uma pessoa sensacional, assim, uma companheira do jornalismo
Sensacional. Então, a gente já vai, né, aqui para os finalmente. Fernando, você quer dar uma saudação final? Fernando? Oi, gente, eu não sei se estão me ouvindo, eu estou com um problema na minha conexão aqui. Eu agora entrei com o telefone agora, para ver, só para dar um tchau, não deixar o João Paulo embora sem... Valeu, Fernando, tamo junto. Abraço. Então, tá me ouvindo? Porque eu não estou... Eu ouvi, pô, um abraço. Sim. João, Fique prazer em casa, muito viu? grande, muita Fique em casa. toda a luta do nosso povo, e vamos... Tá bom, então, gente, abraço. Isso aí. Então, valeu, João, mais uma vez, obrigado a você, obrigado a toda a companheirada da MST, conte com a gente, João. pode continuar com a gente, espero que tudo isso passe logo, para que a gente possa ter um outro futebol lá no campo do Sócrates, né, poder ir lá registrar os craques da reforma agrária popular, né, poder ir lá até com a canequinha da NFF também, né, aí, ó, todo mundo, né, e eu tô com uma do Marcos aqui, ó, a minha é do Marcos. Valeu, Joca. Valeu, gente. Um beijo. Obrigado, Teia. Fernando, João Paulo. Até a próxima. Até a próxima. Fique até mais, em casa. gente. Lockdown e isolamento produtivo. Valeu. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.